Existe uma discussão no futebol que sempre parece quando um jogador começa a dominar sua posição. Ele já superou os grandes nomes da sua geração anterior ou ainda é cedo para colocá-lo nesse patamar? Bom, essa discussão chegou aos volantes. Depois dessa ascensão absurda de Rodri, principalmente nos últimos anos dele pelo Manchester City e pela seleção espanhola, muita gente começou a comparar o espanhol com nomes históricos como Sérgio Busquets e Casemiro. Mas será que essa comparação é tão simples assim? Rodri já passou esses gigantes da posição? Ou ainda existe uma diferença de legado que precisa ser considerada? É isso que vamos analisar hoje. Então comenta aí, para você, quem foi melhor, Rodri, Busquets ou Casemiro? Bora pro vídeo. Antes de comparar os três, precisamos entender uma coisa. Volante é uma das posições mais difíceis de avaliar no futebol, porque existem diferentes maneiras de dominar uma partida, dominar o meio-campo. Alguns dominam com a bola, ficam muito com a posse, enfim. Outros dominam sem ela, num embate físico, roubando bolas. Alguns controlam o ritmo, dando ritmo à partida, definindo para onde a jogada vai correr. Outros protegem a defesa, sendo esse marcador. Outros aparecem em momentos decisivos, sendo mais oportunistas. Por isso, comparar volantes apenas por estatísticas ou títulos é injusto. O mais importante é entender o impacto que cada um teve nas equipes em que jogou. E quando fazemos isso, percebemos que estamos falando de três jogadores gigantescos. Vamos começar pelo jogador que, na minha visão, está acima dos outros dois. Isso não é uma crítica ao Rodri nem ao Casemiro, mas sim um elogio ao Busquets, porque é simplesmente reconhecer o tamanho que ele teve no futebol. Porque Busquets não foi um volante único, foi um jogador que parecia sempre estar um segundo à frente dos adversários. O domínio dele com a bola era impressionante, ele controlava de fato o ritmo das partidas, sabia quando acelerar, sabia quando cadenciar, recebia pressionado e conseguia sair de situações que pareciam impossíveis. E se fosse para mim definir a principal qualidade dele, seria fazer o futebol parecer simples. Muita gente olhava para o Busquets e pensava, inclusive aqui no Brasil tem muitos, tá? Ele só toca de lado. Mas essa análise não entende o impacto, o mínimo do impacto dele nos times que ele jogou, principalmente no Barcelona, que foi onde ele mais atuou, né? Barcelona, Inter Miami e seleção espanhola. O Busquets não precisava fazer grandes jogadas para dominar um jogo, porque ele organizava tudo, ele estava por trás de tudo, ele dava sentido ao funcionamento da equipe. Foi peça fundamental do Barcelona de Guardiola, uma das equipes mais dominantes da história do futebol. E também na geração mais vitoriosa da história da seleção espanhola. Campeão do mundo, campeão da Euro. Um jogador que representa perfeitamente uma ideia de futebol. O tic-tac pode ser, mas o controle de ações, o controle da posse, se defender com a bola. Então, para resumir, para mim, entre os três, Busquets é o mais especial. Agora vamos falar de Casemiro. Aqui a comparação muda completamente, porque Casemiro não era um jogador de controlar o ritmo como o Busquets. Era um jogador completamente diferente. Ele era o equilíbrio, a segurança defensiva. Ele era o jogador que permitia que os outros talentos brilhassem. Não que ele não brilhasse, mas ele brilhava de outra forma, mas sem a bola principalmente. Ele era o jogador que permitia mais liberdade para Kroos e Modric, mais especialmente no melhor Real Madrid que ele fez parte desse trio de meio de campo. No Real Madrid, ao lado de Modric e Kroos, enquanto os dois organizavam e criavam, Casemiro dava liberdade, ele protegia, ele competia. De certa forma, ele era o ponto de equilíbrio. E existe uma característica que muita gente esquece quando fala dele, viu? Casemiro teve um faro de gols muito grande para sua posição. Ele marcou seus gols pelo São Paulo aqui no Brasil, no seu começo de carreira, ainda não era um primeiro volante, mas já marcava seus gols. Ele marcou seus gols no Porto, pelo Porto ele foi muito bem, marcou alguns golaços de falta, inclusive. Marcou pelo Real Madrid em jogos decisivos, até em final de Champions o Casemiro marcou, em mata-mata de Champions também. Também deixou sua marca, por último agora, pelo Manchester United. Inclusive, nessa temporada de despedida pelo clube inglês, ele fez 9 gols na Premier League, cara. Para um volante é um número, de fato, muito grande. Um número que impressiona mesmo. E isso faz parte do legado de um jogador. Já pela seleção brasileira, ele não conseguiu repetir o mesmo nível de conquistas de Busquets e Rodri, que tiveram pela seleção espanhola, né? Infelizmente para nós brasileiros. Mas isso não diminui o que ele construiu pelos clubes. Destacando que pelo Real Madrid ele foi esse ponto de equilíbrio
em uma das maiores dinastias da história da Champions. 3 seguidas, mas 5 títulos da competição foi o que o Casemiro conquistou, sendo peça fundamental. Seria difícil o Real Madrid vencer sem o Casemiro, principalmente nas 4 últimas dele, né? Agora chegamos ao Rodri, talvez o volante mais completo da atualidade, porque ele conseguiu juntar características que normalmente não aparecem no mesmo jogador. Ele tem muita técnica, mas ele também tem leitura defensiva, controle de jogo, imposição física. Tem qualidade para chegar no ataque, tanto que ele marcou o gol da única Champions que o City tem. Ele que marcou o gol naquela final contra a Inter de Milão. Ele é um volante extremamente moderno. Talvez o maior elogio que podemos fazer é que ele domina justamente isso tudo na liga mais física do mundo, na liga mais difícil do mundo. A Premier League exige intensidade o tempo inteiro. Pouco espaço, muito contato, muita velocidade, mesmo assim o Rodri conseguiu controlar partidas em um nível muito alto. Esse Manchester City ele foi peça fundamental nesses últimos anos. Pela Espanha ele conquistou a Eurocopa e também a Copa do Mundo agora em 2026, além de o que eu citei anteriormente, a Champions pelo City. Ou seja, ele não está apenas jogando bem, ele está decidindo em grandes palcos. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026. Isso é um título muito grande. Mesmo assim, existe um detalhe importante que é bom a gente pontuar aqui. Rodri acabou de voltar de uma lesão muito séria no joelho e, naturalmente, ele demora um pouco a mais para recuperar o seu melhor nível. Antes da lesão, inclusive, ele estava num momento absurdo. Parecia que o City só ganhava, só fazia grandes partidas com ele em campo. Tanto que foi considerado o melhor jogador do mundo após a conquista da Eurocopa, que teve muito peso para essa conquista dele, mesmo que eu discorde, inclusive, não ouvi como o melhor jogador do mundo em nenhum momento, mas sim é um grande jogador, não podemos negar. E a versão que estamos vendo de Rodri agora ainda é um Rodri retomando a confiança, retomando o ritmo, retomando sua intensidade, retomando o seu melhor nível. E isso também precisa ser levado em consideração, porque para comparar com jogadores que já tiveram uma carreira inteira construída no mais alto nível, precisamos olhar o conjunto. E Rodri ainda tem alguns anos aí de alto nível, ele está com 30 anos, se eu não me engano. Então, Rodri é melhor que Busquets e Casemiro? Na minha visão, ainda não. E, novamente, isso não é uma forma de diminuir o Rodri, não. Muito pelo contrário. Rodri já é um dos maiores volantes da sua geração, talvez o mais completo entre os três em comparação aqui do vídeo, pois ele alia a técnica de Busquets e o físico de Casemiro, mesmo que em níveis diferentes. Mas a grandeza no futebol não é apenas juntar características em um só jogador, é também um impacto histórico. Busquets foi o cérebro de uma das maiores equipes da história. O Casemiro foi o equilíbrio de um Real Madrid que conquistou 5 Champions League. Rodri está construindo uma carreira histórica, mas ainda precisa de tempo para alcançar esse mesmo nível de legado. Inclusive tem até sondagens do Real Madrid, quem sabe ele não vai ser mais um jogador a conquistar Champions pelo Real Madrid, fazer a diferença no Real Madrid. Acho que ele encaixa muito bem, apesar de que o Real Madrid, vamos ver como ele vai jogar, né, nas mãos de Mourinho. Agora, se eu mudar a pergunta de quem foi o maior, quem foi o melhor, para quem é o volante mais completo, a discussão fica bem mais equilibrada e favorável ao Rodri, porque ele talvez seja o mais equilibrado, que consegue reunir mais características em um só jogador. Ele marca, ele cria, ele controla, ele finaliza, inclusive tem vários gols de longe, entrando na área, enfim. Ele domina fisicamente, a gente viu o melhor nível dele nessa Copa do Mundo, como ele dominou bastante fortes meio campo, como o da Argentina. Ele joga em alto nível nos maiores palcos. Nesse futebol físico da Premier League, por exemplo, o Busquets nunca enfrentou. Mas no futebol não é apenas sobre ter todas as ferramentas, né? É sobre o que você representa. E Busquets e Casemiro construíram histórias gigantes. As histórias deles praticamente finalizaram no futebol do mais alto nível. Então vamos lá, qual é a conclusão disso tudo? Sim, Rodri já está entre os maiores volantes da história recente, eu não consigo negar. Ele ganhou tudo, foi decisivo, protagonista e ainda tem alguns anos aí para aumentar seu legado e, quem sabe, competir um nível mais alto. Mas eu coloco o Sérgio Busquets como o melhor entre os três, coloco ele acima dos três, pelo impacto no jogo, pela sua inteligência, pela capacidade de controlar tão bem as partidas. Casemiro também tem um argumento muito grande pelo peso que ele teve em um dos maiores times da história, o Real Madrid, que venceu tantas Champions. São 3 formas diferentes de dominar o futebol. Busquets foi o cérebro, Casemiro a proteção e Rodri o completo.
Agora eu quero saber a sua opinião. O Rodri já passou o Busquets e Casemiro? Ou você também acha que falta tempo para colocar o espanhol acima deles? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se gostou da análise, deixa o like, se inscreve no Papo de Campeões e até o próximo vídeo. Valeu!